Olá a todos, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o uso dos artigos indefinidos em inglês. São dois, a e an, ambos têm o mesmo significado, um ou então uma. Show, é bem fácil, bem tranquilo. Nós vamos usar o a com palavras que iniciam com consoantes. Show, por exemplo, a girl, uma menina, a cat, um gato, a dog, um cachorro, etc. Repare que a girl é uma menina qualquer, genérica, enquanto que the girl, com artigo definido, seria a menina, uma menina específica. Show? Da mesma forma, a cat, um gato qualquer, genérico, the cat, um gato específico. E o an? Nós usamos o an com palavras que iniciam com vogais, nada mais fácil, tá? Antes de consoante, a. Antes de vogal, an. Por exemplo, an eraser, uma borracha, an orange, uma laranja, an umbrella, um guarda-chuva. Show! Estava muito fácil, muito bom para ser verdade, mas há seus detalhezinhos, há suas pegadinhas que precisamos prestar atenção para não cair em prova. Claro que na prova ele certamente vai cobrar as pegadinhas. Primeira delas, usamos an antes do H, do H mudo. Por exemplo, an hour, an honor. Repare que, embora hour comece com consoante, o H é mudo. Show? O H é mudo, ele não é pronunciado, ele não tem som de R, tá? Enfim, sendo assim, você vai utilizar o an hour. Da mesma forma, a palavra honra, an honor. Tranquilo? Honor. An honor. Show? Uma honra. Beleza? Tranquilo. E aí, então, a gente pode melhorar a nossa definição dizendo o seguinte: nós usamos o an quando a palavra se inicia com som de vogal. Som de vogal. Não com vogal propriamente dito, e sim com som de vogal. Beleza? Por exemplo, usamos o a antes de palavras iniciadas por u ou então eu, quando essas letras têm o som de iu. Então vamos melhorar nossa definição. Nós usamos o a antes de palavras que se iniciam com som de consoante. Repare, U, som de consoante, o Y. Tá? Por exemplo, European. European. Tá? Parece que deveríamos usar o N, porque começa com E. Mas não. European. Tá? O som é de Y. European. Europe. European, tá bom? Por exemplo, university, essa é clássica em prova, clássica, cai demais. Não é N, e sim a university. Por quê? Porque o U aí tem som de Y no começo, tá? University, tá? Unit, a mesma coisa, a unit. Guarde essas três palavrinhas que você vai se dar bem na prova, porque são as palavrinhas que caem, tá? European, Europe, University, Unit, tá? Porque começam com U, tá? Vamos lá. Quando nós vamos utilizar o artigo indefinido? Primeiro caso, para nos referirmos a algo pela primeira vez. Por exemplo, would you like a dessert? Você gostaria de uma sobremesa? You have a nice car. Você tem um carro bonito, legal, enfim. Com profissões, por exemplo, Klaus is a teacher. Ele é um professor. Chris wants to be an engineer. Ele quer ser um engenheiro. Show? Beleza? Por exemplo, com nacionalidades e religiões. Por exemplo, Dennis is an Englishman. Ellen is a Catholic. Show? Beleza?
Show, tranquilo. Então, de novo, com profissões, clauses a teacher, um professor, an engineer, um engenheiro, nacionalidades e religiões, an Englishman, a Catholic, show, católico, com nomes singulares depois das palavras what e such. What a shame, que vergonha, what a shame. Sandra is such an intelligent girl. Sandra é alguém, né, uma menina muito inteligente, né? Such an intelligent girl. Uma tradução livre é uma baita garota inteligente, tá? Uma tradução livre em homenagem ao craque Neto, uma baita menina inteligente. É de fato uma menina inteligente, tá? Tradução livre. Significando one, um ou uma, quando se referir a uma pessoa ou a um objeto no singular. Por exemplo, I have a car, eu tenho um carro. She's a police officer, ela é uma policial. I bought a pen and an eraser, eu comprei uma caneta e uma borracha. An eraser. Antes dos nomes de medidas, pesos e divisões do tempo. Por exemplo, R$10 a quilo. Once a week, uma vez por semana. 3 times a day, 3 vezes por dia. 3 times a day. Show? São regrinhas tranquilas, nada de outro planeta. Quando nós não usamos o artigo indefinido antes de substantivos abstratos, atenção, isso é importante, usados em sentido geral. Por exemplo, he has great practice in buying. Ele tem muita prática em comprar. Então, por exemplo, prática aqui ele não leva o artigo, tá? Vamos agora a algumas particularidades do artigo indefinido. Primeira, já vimos em vídeos anteriores, pode ser usado antes do substantivo, estando este no plural, quando antecede os adjetivos few, great, many ou good many. There were only a few students present. Havia apenas alguns poucos alunos presentes. Apenas uns poucos alunos estavam presentes, né? There were seria havia, beleza? O haver no sentido de existir no tempo pretérito. Geralmente precede o adjetivo qualificativo, como mostra esse exemplo. I have a new hat. Por exemplo, hat é chapéu. New, novo. Então, um adjetivo que qualifica o substantivo. New hat. I have a new hat. Beleza? O próximo caso é um pouquinho mais particular, vamos dizer assim, restrito. Não é tão comum em prova, mas pode aparecer. Quando a palavra such entra na oração, o artigo indefinido segue tal palavra. Por exemplo, such a girl as she. Uma moça como ela. Such no contexto é como, tá? A palavra to, quando seguida de adjetivo, é também seguida pelo artigo indefinido. Too good a thing to be true. Too good a thing to be true. Seria o famoso bom demais para ser verdade. Too good a thing to be true. Tá? A palavra too, quando seguida de adjetivo. Tá? Too good. Muito bom, bom demais. Tá? Dá-se o mesmo com o vocábulo rather. He was rather a good man. Tá? Mesma coisa. Rather a good man. Ele era um homem muito bom. Esse rather aí, ele está sendo usado como ênfase, é igual o such aqui, tá? Eu disse aqui que o such é como. Não é bem o como, não. O como aqui é o as, tá? Sendo mais
cirúrgico aqui, tá? O such é um termo que é muito usado por ênfase, tá? Ok? Igual o rather nesse caso aqui, ele é para enfatizar. Ele não tem uma tradução específica para ele nesse caso, tá? Com as, quando seguido de adjetivo. He is a worthy man as any ever I met. Ele é o homem mais digno que já encontrei. A worthy. Worthy é digno, tá? Quem é o cara worthy para levantar o martelo do Thor, né? Worth. O fenômeno persiste quando so, many, quite, half, how e what são seguidos de adjetivo, né? What a shame, que vergonha, e assim por diante. Isso aqui não é tão importante para a prova não, tá? Pode ser que eventualmente apareça, mas não vejo cair tanto isso aí não, tá bom? Já nas enumerações, pode-se repetir ou não o artigo indefinido, como por exemplo, I gave her, eu dei a ela, uma boneca, a doll, hat and shoes, uma boneca, chapéu e sapatos. Você pode estar se perguntando, beleza, em português nós temos uma, uns, umas, nós temos também os artigos indefinidos no plural. Como é que traduziríamos uns livros, umas canetas, por exemplo, né? Você usa some ou então a few, conforme vimos nos vídeos anteriores. Umas flores, some flowers. A few books, uns livros. Tá? Você usa o some ou então a few para utilizar o artigo indefinido no plural. Se estiver em português, você quer traduzir para o inglês, então você vai usar o some ou então a few. Ele, como preposição, o a aparece frequentemente em sentido distributivo. No caso, seria por, né? R$5 a quilo, R$5 o quilo ou por quilo. Once a week, uma vez por semana. 5 cents a piece, 5 centavos por peça, tá? Então, nesse caso, o a ele não é artigo, ele é preposição, tá? Show? Maravilha. Cuidado que muitas vezes a gente tenta traduzir as coisas literalmente, né, e acaba se dando mal. Por exemplo, R$5 the quilo estaria errado, né? Ah, mas é R$5 o quilo. Esse o seria um artigo, então definido seria o the. Não, tá? Embora tenha o significado que pareça estar correto para nós, está errado em inglês, tá? Então é R$5 a quilo. Esse a é preposição significando por. Show? Beleza, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o artigo definido, the. Cheio de detalhes. Ele é muito chatinho, muito mais chato que o indefinido. Infelizmente não é outro caminho, já que ele é muito cobrado em prova, muito, tá? E aí há muitas confusões, muitas pegadinhas, enfim. Nós vamos analisar com calma o definido, é um pouquinho maçante, um pouquinho chato, e depois nós vamos fazer vários exercícios misturando o definido com os indefinidos, tá bom? Leal Concursos, incomparável. Obrigado pela audiência, até a próxima.